me chamo Vitória Leda, sou nutricionista e tenho diabetes tipo 1. E nesse videozinho aqui, você vai conhecer ou entender melhor, caso você já conheça, o que é contagem de carboidratos, quais são os seus benefícios, o que é que ela traz de bom pra gente que tem diabetes. A contagem de carboidratos é conhecida no Brasil e no mundo há mais de 20 anos. E ela é destinada especialmente para quem tem diabetes tipo 1. Mas, na realidade, não é só para quem tem diabetes tipo 1. É para quem usa insulina. Então, mesmo que você tenha diabetes tipo 2, mas se você usa a insulina, doses de insulina ali nas refeições, a contagem de carboidratos é uma mão na roda para você. Mas o que é a contagem de carboidratos? Ela é uma estratégia nutricional que vai nos oferecer uma maior flexibilidade na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, e ela tem como maior objetivo o equilíbrio entre a glicemia, a alimentação e a insulina. A insulina que vai ser necessária aplicar ali naquela refeição. Porque geralmente o que acontece? São doses fixas. Antes do café da manhã, tanto de insulina. Antes do almoço, o número X de insulina, fixo, independente do que você vai comer. Antes do jantar, tanto de insulina, independente do que vai comer também. E a contagem de carboidratos vai possibilitar que você saiba e calcule exatamente quanto de insulina você vai precisar para aquela refeição, para aquilo que você vai comer naquele momento. Eu aprendi a fazer contagem de carboidratos pela primeira vez quando eu tinha 10 anos e foi isso que fez com que eu me apaixonasse pela nutrição. Quando eu saí do consultório da nutricionista, que ela me ensinou a fazer contagem de carboidratos, eu lembro que eu já saí falando, dizendo que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria ser nutricionista, mesmo sem saber direito o que aquilo representava, o que era direitinho, porque principalmente antes, nutricionista não era tão valorizado. Até hoje, falta um pouquinho de valorização ainda para essa área tão importante. Mas mesmo sem saber direito, eu me apaixonei porque me deu uma possibilidade muito grande. Eu lembro que quando a endocrinologista me passou para nutricionista, eu tava meio negativa, eu tava pensando, vai ser mais um médico que eu vou, que vai me falar um alimento a menos que eu vou poder comer e me passar um remédio a mais. E quando eu cheguei na nutricionista, eu me surpreendi, porque na realidade ela me deu essa flexibilidade, ela me deu essa opção melhor de vida, sem ser aquelas doses fixas, uma dose realmente para aquela alimentação, para o que eu ia comer, me possibilitando até, em algumas vezes, comer algo que estava sendo evitado há tanto tempo, que fazia tempo que eu não comia, por exemplo. E por que é importante contar os carboidratos? Como vocês já viram nos vídeos anteriores, que eu espero que vocês estejam acompanhando, os carboidratos têm um impacto muito grande na nossa glicemia. Apesar dele ser super importante para a nossa saúde, 100% dos carboidratos que a gente consome, independente de qual seja, vai virar glicose. Então a gente precisa ver quanto de insulina é necessário para aquela quantidade de carboidrato, para que a nossa glicose se mantenha equilibrada. A quantidade de insulina necessária para os carboidratos minha é a mesma quantidade necessária para você? Por isso que é importante esse acompanhamento, porque a gente vai vendo e vai moldando direitinho, de acordo com o seu corpo, de acordo com o seu metabolismo, quanto de insulina vai precisar para cada grama de carboidrato. Então, na contagem de carboidrato, a gente vê quantas unidades de insulina é necessária para cada grama de carboidrato. Então, isso não é um padrão. Não pode dizer que todo mundo é a mesma quantidade. Eu, por exemplo, no período da manhã é uma quantidade de insulina para cada grama de carboidrato.
Já no período da tarde para a noite é outra quantidade, então isso pode variar bastante e vai depender de cada indivíduo. Por isso que é super importante esse acompanhamento, para que consiga chegar direitinho na quantidade certa. E isso não se consegue do dia para a noite. A gente tem que ir vendo e ir adaptando conforme o seu corpo vai respondendo. E é o seu nutricionista que vai ver direitinho quanto de carboidrato você precisa consumir no dia. Lembra que no vídeo sobre alimentação no diabetes, se você não viu, confere, por favor, é muito importante. Que o nutricionista que vai te falar quanto de carboidrato que você precisa consumir ao longo do dia. Então, para a contagem de carboidrato, o nutricionista é primordial. É ele que vai dizer quanto de carboidrato você vai consumir, tanto no dia inteiro, como em cada refeição, para ir vendo e ir adequando quanto de insulina você vai precisar para aquela refeição. E para te ensinar também a independência, porque, por exemplo, é claro que você geralmente consome aqueles alimentos no seu dia a dia, vamos supor. O seu almoço é ali a salada, o arroz, o feijão, a carne. Então, geralmente, vai ser a mesma quantidade de carboidrato. Ok, vê quanto que precisa de insulina para essas refeições, que geralmente são basicamente as mesmas coisas, não altera muito. Mas se você vai, por exemplo, para um aniversário, uma comemoração, que tem preparações diferentes, você vai precisar ficar sem comer essas comidas? Não! Você vai aprender também a calcular a quantidade de insulina para esses alimentos. Para nesses dias que você sai de rotina, que a alimentação vai ser um pouco diferente, ou que você vai pedir alguma coisa de fora, né, alguma vez ali no mês, um aniversário, uma comemoração, para que você saiba calcular quanto de insulina você vai precisar para aquela refeição. E aí, é claro, você vai precisar ficar sempre ali conferindo quanto de carboidrato tem nesses alimentos para que você calcule de acordo com a quantidade de insulina que você precisa para cada grama. E quem pode fazer contagem de carboidrato? Todo mundo que tem diabetes pode fazer contagem de carboidratos. Como eu falei, se você usa insulina, contagem de carboidratos vai ser muito importante para o seu controle glicêmico. Só que você vai precisar ter motivação, disciplina, super importante, trabalho em equipe, afinal, como eu falei, você vai precisar do acompanhamento com o nutricionista, além do acompanhamento médico, do acompanhamento com o endócrino. Você precisa desse trabalho em equipe, porque todo mundo vai trabalhar junto para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para você. E outra coisa super importante é o compromisso com o método, porque é claro que de início não vai ser fácil. Vai ser um pouquinho difícil de início, até você se adaptar, até você aprender direitinho a calcular a quantidade de insulina. Como eu falei, de início não se vai acertar já quanto de insulina você precisa para cada grama de carboidrato. Tem que ir moldando e vendo. Então é um pouco complicado, é um pouquinho difícil no início, mas depois, gente, vocês se acostumam e você vai ver o quanto isso dá independência pra gente. O quanto isso nos possibilita ter uma maior flexibilidade na nossa alimentação. Possibilita que a gente vá para uma festa de aniversário e não ficar apenas sentado de perna cruzada vendo o pessoal comer. Isso é super chato. Então a contagem de carboidratos nos traz essa possibilidade de um melhor controle glicêmico, porque você vai estar aplicando realmente quanto você precisa para aquela refeição. Claro, junto com a correção, né? Se a sua glicemia dá um pouquinho alterada, aí faz a correção para voltar para a meta junto com a contagem de carboidrato. E é o seu nutricionista que vai te ajudar nisso. Eu amo ajudar pacientes que estão buscando contagem de carboidratos, explicar, ajudar nessa maior independência, porque eu sei o quanto isso faz diferença para a nossa saúde. Então, se você tá pretendendo aí aprender contagem de carboidratos, quer essa independência, quer esse melhor controle glicêmico, você pode me mandar mensagem no Instagram que eu vou amar te ajudar.
te ajudar a ter esse melhor controle e essa melhor qualidade de vida. E é claro, outra coisinha, quando eu falo que vocês precisam de compromisso com o método, para contagem de carboidrato, é fundamental fazer o teste da glicemia, ali, o testezinho de dedo, antes das refeições e 2 horas após as refeições, para que a gente consiga ver direitinho como que o seu corpo está respondendo àquela alimentação, àquela dose de insulina que foi aplicada. Porque, como eu falei, a gente vai vendo direitinho quantas unidades de insulina o seu corpo precisa para cada grama de carboidrato. E isso pode variar, como eu dei aqui o meu próprio exemplo. De manhã, para mim, é uma quantidade, já durante a tarde e a noite é outra quantidade. Ela não chega a ser exatamente a mesma coisa nem o dia inteiro. Então isso pode variar, tanto de acordo com o seu corpo, como de acordo com os horários. Então você não pode, por exemplo, ir por outra pessoa. Você conhece alguém que tem diabetes e ela calcula tantas unidades de insulina para X gramas de carboidratos. Aquela quantidade para você pode não fazer diferença, pode fazer com que a sua glicose baixe, pode fazer com que a sua glicose suba. Então é importante o acompanhamento para você, para a gente ver quanto que o seu corpo precisa. Então, se você está querendo aí um acompanhamento nutricional para aprender, me manda uma mensagem no Instagram, no meu direct do Instagram, que eu vou amar te ajudar. Gente, contagem de carboidratos é fundamental para um melhor controle glicêmico, é a chave. Ela tem que ser junto ali, claro, com hábitos alimentares saudáveis, para que a gente consiga aplicar exatamente quanto de insulina a gente precisa. Isso ajuda tanto a nos proporcionar uma maior flexibilidade na dieta, como uma maior individualidade, mas também ajuda a evitar hiperglicemias e hipoglicemias. Então a contagem de carboidratos é que vai ajudar realmente a manter o controle glicêmico durante o dia. Então, se você conhece alguém que usa insulina, não faz contagem de carboidratos, nem sabe da importância da contagem de carboidratos, manda esse vídeo para essa pessoa, porque vai ser super importante para ela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o like. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante. Eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau!